A paz do Senhor, meu povo amado. Por que eu estou gravando esse vídeo para vocês? Porque vocês já entenderam que nós não estamos apenas participando de uma disputa eleitoral, mas na verdade de uma grande disputa espiritual. Uma disputa para governar a nação brasileira. Certamente vocês viram um vídeo em que um representante do satanismo no Brasil vem a público compartilhar parte das suas ações táticas com outros líderes de religiões ocultistas e eles então lançando decretos contra a nação brasileira. Enfim, muitos têm atendido ao chamado da liderança no Brasil para jejuar em unidade, como fez ali Esther, quando houve um decreto de morte contra o seu povo e ela convoca um jejum nacional. E a partir dessa unidade, nós vemos a resposta do Senhor com tanto poder, livrando a nação de uma maneira sobrenatural e surpreendente. Pois é, a gente precisa jejuar, gente. Essa guerra é guerra espiritual, não se ganha de outra forma. E aí eu recebo um vídeo de uma irmã de Minas Gerais dizendo: pastora, há muitos homens e mulheres de Deus, sim, que entenderam que foram chamados para se posicionar nesse tempo, que essa guerra, ela não vai ser vencida por anjos, ela vai ser vencida pela igreja do Senhor posicionada, dizendo: eis-me aqui, ao Senhor dos exércitos, que vai adiante dela, guerreando por ela e concedendo a vitória, mas chamando-a para se posicionar firme. E essas pessoas, embora tenham entendido, e embora tenham dito sim, e tenham entrado na convocatória, em relógios de oração, como que você mesmo fez, pastora Diomari, mas muitas não sabem como se posicionar. E aí, gente, eu quero fazer um alerta. Você já viu um soldado ir pra guerra e ele não sabe usar a arma que tem? Ele chega lá e diz: quando eu vou, o que eu faço? Eles vão posicionados, eles vão sabendo que tem momento que tem que levantar, tem momento que tem que baixar, tem momento que tem que falar, tem momento que tem que calar. A gente também precisa desse treinamento. Então esse vídeo é um rápido treinamento para você que está disposto a guerrear pela sua nação e ver a vitória do Senhor sendo estabelecida, o poder dele se revelando através da sua vida, da minha e da igreja brasileira em unidade. Então fique atento. Em primeiro lugar, você não começa o momento que você está na guerra simplesmente dizendo: agora o diabo já está derrotado. Você não começa assim. Você começa adorando. A adoração é uma arma de guerra poderosa. Lembre de Josafá diante de um exército inimigo que ele reconhece que é mais forte, mais poderoso do que ele. Ele clama a Deus, convoca um jejum, convoca a unidade da igreja e eles adoram. Deus diz: vá, se posicione, fique firme, porque eu vou guerrear por vocês. Mas eles adoram. E o texto diz que enquanto eles estão adorando o Senhor libera confusão no arraial do inimigo. E eles começam a se desentender. E eles guerreiam entre eles mesmos. E o Senhor concede a vitória. Primeiro, adore. Se você precisa, eu te envio uma sugestão com uma lista de louvores para você adorar o Rei Jesus. Não tem a ver com você, não é para cantar música sobre você, é sobre quem ele é, os atributos dele. Ele é o Rei da Glória, o seu nome é poderoso, ele é o Deus que faz, opera maravilhas, ele é invencível, ele é vitorioso, enfim. Você também pode adorar com oração. Só oração: Senhor, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és majestoso, e eu quero aqui te entronizar, eu quero aqui declarar quem tu és, eu quero aqui revelar a tua grandeza com minhas palavras. O Senhor é Deus imutável, o Senhor é Deus invencível, agindo o Senhor não há quem possa impedir. O Senhor é criador de céus e terra, e o Senhor é aquele que está conosco como soberano, que tem tudo sob o controle. Entenderam? Ok, adorei, e agora já começa? Não, agora você precisa entender que você precisa se posicionar como nação sacerdotal, sacerdote do Senhor. Como você sabe que Jesus é o sumo sacerdote. E você sabe que Pedro diz que nós somos a nação sacerdotal. E lá em Apocalipse diz que nós somos esses sacerdotes que representam o sumo sacerdote. Mas o que isso quer dizer, gente? A gente tem que entender as coisas para a gente poder fazer direito. Imagine um Deus santo.
Imagine um povo pecador. Aí você vem aqui e começa a abençoar o povo pecador, o povo no pecado. O Brasil envolvido em todo tipo de escândalo, de imoralidade sexual, de derramamento de sangue inocente, de violência. Um Brasil com não sei quantos milhões de pessoas votando em um cara que chefiou o maior esquema de corrupção da nação, que mente, que roubou, que enganou. E você tá aí dizendo, o Brasil abençoado, eu libero o beijo do Brasil. Calma, meu irmão. Tem pecado na nação brasileira. E eu quero te dizer que tem pecado na igreja brasileira. E nós também pecamos, porque a palavra diz que se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Então como é que eu simplesmente chego, adoro e já começo a lançar decreto, declaração e interceder em favor? Vamos olhar para o exercício sacerdotal. Você vai ver ali em Levítico, Arão, o sumo sacerdote, antes de se posicionar para interceder a Deus em favor do povo pecador, para que não viesse o juízo de Deus sobre o povo que merecia o juízo, porque o salário do pecado é a morte. Mas para que esse povo não tivesse apenas sob o juízo, mas pudesse receber a misericórdia de um Deus que é misericordioso e tivesse o perdão dos seus pecados e assim pudesse ser abençoado por esse Deus. Arão primeiro fazia confissão dos seus próprios pecados. Depois ele fazia a confissão e exercia esse papel sacerdotal para a sua família. Só então ele começava a interceder em favor da nação. E aí o que ele fazia? Ele tomava o sacrifício. E este sacrifício que fazia expiação, propiciação pelo pecado daquele povo, ele apresentava a Deus. E então vinha o perdão de Deus para o povo e a bênção do Senhor estava liberada. Nós somos a nação sacerdotal. Como é que a gente vai entrar na presença do Senhor para interceder em favor de uma nação cheia de pecado? De uma igreja com pecado? Da minha e da sua vida? A gente primeiro vai fazer confissão de pecados, em arrependimento genuíno. Aí você pode dizer, mas Edi, eu vou orar e eu não tenho esse pecado de, por exemplo, invocação de mortos, de derramamento de sangue inocente. Mas lembre de Daniel, lembre de Neemias. Eles intercederam se colocando, fazendo confissão de pecados, em identificação pela nação deles. Eles vão dizer, Senhor, nós pecamos contra ti. E ele apresenta o pecado da nação, porque ele fazia parte daquela nação. Mas ao mesmo tempo ele está fazendo esse papel sacerdotal, mas está aqui, Senhor. E tu disseste que se a gente se arrepender, o Senhor perdoa, o Senhor faz, o Senhor chega aqui, libera o perdão. Hoje nós temos o sangue de Cristo derramado de uma vez por todas em favor da minha vida, da vida da igreja, da vida da nação brasileira, da vida das nações da terra. O sangue de Jesus já fez a propiciação. A gente agora vai fazer o exercício sacerdotal. Nós vamos fazer confissão dos pecados da nação e vamos nos apropriar dessa propiciação realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, a derramar o seu sangue para poder tirar os pecados do mundo. Então a gente chega com ousadia, com quebrantamento, sinceridade, e a gente faz arrependimento, faz orações de arrependimento. Não é mais oração entronizando o Senhor, é oração de arrependimento. Senhor, perdão, eu pequei. Faz confissão dos seus pecados, depois faz confissão de pecados pela sua família, depois faz confissão de pecados pela nação brasileira. E aqui nós temos uma sugestão de pauta de arrependimento, que você pode vir aqui, Senhor, perdão por toda corrupção, Senhor, perdão por toda violência, perdão, Senhor, pelo abuso infantil, pela ideologia de gênero, descaracterizando as pessoas e agora as nossas crianças, Senhor, perdão pelo engano, perdão pela mentira. Você faz isso nessas três instâncias, pessoal, familiar e pela nação. Depois que você fez o arrependimento, depois que você exerceu o seu chamado sacerdotal, agora você vai dar um outro passo nesse chamado do Senhor para você. Você vai interceder em favor do Brasil. Tem tanta coisa para se clamar. A gente tem aqui um monte de sugestões pela família no Brasil. Nós temos um candidato aí que já falou que esse modelo de família, isso é ultrapassado, isso tem que ser uma coisa nova. Fica ligado, irmão. Você vai interceder, Senhor, não permita que a família seja destruída, que haja harmonia na família brasileira. Depois você ora por ordem, por progresso, vai apresentar poder legislativo, judiciário, executivo. Você pode orar pela economia do
Brasil, você pode orar pela saúde do Brasil, você pode orar pela educação, pela infraestrutura, pela segurança pública. Tem tantos aqui, tantas sugestões. Por fim, que venha um avivamento, que venha o derramado do Senhor sobre a nação brasileira. E como ele tem dito, que esse avivamento se espalhe e conquiste nações na terra. Enfim, então você terminou de interceder em favor do Brasil, agora você vai interceder para que haja confusão no arraial do inimigo, assim como foi lá com Josafá, que haja confusão. Sabe por quê? Porque Jesus nos deu uma palavra-chave, está lá em Lucas, quando ele fala que o reino dividido não consegue subsistir. Fique ligado. E ele fala, como que Satanás vai subsistir se o reino dele estiver dividido? Olha a chave. Ore, sim, por confusão no arraial do inimigo. Depois você vai fazer declarações da palavra. A palavra de Deus que não volta para si vazia. Antes cumpre o propósito para o qual ela foi lançada. Você vai fazer declarações da palavra em 4 frentes. A gente dá tudo aqui para você. Por exemplo, sobre a identidade de Deus. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio. O Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível. Você pega essa palavra e diz, o Senhor, o Deus do Brasil, é o Deus dos deuses, é o soberano do Brasil, ele é o grande Deus, ele é temível e poderoso. Portanto, quem temerá são aqueles que se levantarem contra o soberano do Brasil. Aleluia! Aí você vai declarar agora a partir da nossa identidade. Salmo 60:12, com Deus conquistaremos a vitória. Ele pisará os nossos adversários. Você declara, é isso, com Deus. O Brasil já é vitorioso. E os adversários que se levantem para destruir o Brasil, esses serão destruídos, pisados pelo nosso Deus. Você está fazendo declarações proféticas, poderosas, a partir da palavra de Deus, não da sua cabeça. Depois você continua, olha a expressão de fé de homens e mulheres de Deus. Olha esse aqui, olha esse aqui. Salmo 46:5. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Você pega e declara, o Senhor vem em auxílio do Brasil. Por isso, o Brasil não será abalado. Aleluia! Você vai pegar aqui promessa de Deus. Olha a promessa de Deus, vamos lá? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, de não lhes causar dano, de dar esperança e um futuro. Aí você toma ar, crê nessa palavra e declara, os planos que o Senhor tem para o Brasil não são para causar dano para o Brasil, mas para fazer o Brasil prosperar, para dar esperança ao Brasil, para dar um futuro ao Brasil. Por isso eu declaro, são os planos de Deus, de esperança e de futuro que se estabelecerão na nação brasileira. Tu tá entendendo, vaso? Agora me diz uma coisa. Tu serve ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano sobre toda a terra. E ele tem uma palavra poderosa para ser liberada para a nação brasileira. Aí os satanistas estão lá declarando um monte de decreto, servindo a demônios que não tem poder nenhum diante do poder do nosso Deus. E a gente tá calado? De jeito nenhum. Então, entre nos relógios de oração, se posicione nesse exército. Se você precisar, mande para mim inbox, eu mando para você, eu mando para você. Você pega essa pauta, você chama seus vizinhos, chama seus irmãos, chama seus amigos, chama marido, esposa, filhos, vem cá. A gente vai adorar a Deus juntos, depois a gente vai fazer confissão de pecados juntos, depois a gente vai interceder em favor da nação, depois a gente vai interceder para que haja confusão no arraial do inimigo, depois a gente vai fazer declaração da palavra sobre a nação brasileira. Agora você imagine a igreja do Senhor, milhões de pessoas fazendo isso. Você acha que vai ser difícil a gente se alegrar com o poder dele manifesto e revelado em resposta às nossas orações, declarações e adoração? Ah, meu irmão, minha irmã, então fique firme, permaneça firme e conquiste junto com o Senhor a vitória para a nação brasileira. Amém!